Senhoras e senhores, boa tarde. Hoje mais um dia de sol, chuva, sangue e morte no BNG Studios. Eu sou Lucas Expedidor Sounds. Aqui à minha esquerda tenho ele, Thales Paz, também conhecido como Talecos JP. E hoje vamos adentrar, escavar e esculpir o assunto dos card games. Esse iceberg que começa previsível e vai acabar sabe-se lá onde. E para investigar isso, a gente trouxe um cara que é um profissional da saúde, um parceiro meu de canal, um músico, um cara multiplataforma. Ernesto Marga! Salve! Cara, vamos do início. Eu, falando assim de card games, minha experiência pessoal, tudo começa com Yu-Gi-Oh! Na televisão. Todos nós, né? Um amigo meu, que vai permanecer não nomeado, me ligou. Ele tinha um codinome, né? Texugo, nas ruas. Mas eu vou deixar só o codinome no ar. Ele me ligou e disse assim, meu, tô com uma parada nova aqui que é muito parecida com Yu-Gi-Oh! Nós temos que jogar. Posso ir aí? Pode. E lá em casa ele chegou com um deck de Magic vermelho. Foi assim que eu fui introduzido aos card games. Um combo Yu-Gi-Oh! E Magic. E aí, nesse mesmo instante, tua mãe adentra no quarto e fala: eu vi isso no jornal e é coisa do demônio, joga fora. Por aí, só que eu não vivo num mundo onde minha mãe se importa tanto comigo. Mas tudo isso é pra dizer que essa foi a minha introdução. Como que tu começou nesse mundo subversivo? Cara, então eu acho que também começou vendo Yu-Gi-Oh! Na TV, só que, tipo assim, antes de ter acesso a qualquer card game, a minha vontade e a vontade do meu vizinho na época, que eu não vou mandar um salve pra ele porque ele teve preso, né? Então, assim, foi de jogar Yu-Gi-Oh! Não importa o que acontecesse. Então eu lembro que uma vez ele foi lá pra casa, né? A gente começou, ele não ia nem dormir lá em casa, se eu não me engano. Mas a gente começou a fazer as nossas cartas de Yu-Gi-Oh! Criatividade. Tá ligado? Tipo assim, e é óbvio, né? Todo mundo que já jogou Yu-Gi-Oh! A gente vai chegar nesse ponto em algum momento, mas sabe que o jogo que eles jogavam no desenho era uma coisa e jogar Yu-Gi-Oh! De verdade é outra coisa completamente diferente. As regras, né? Exatamente, são, né? Exatamente, né? Que nem é tão diferente quanto tu jogar Pokémon e a forma como o Pokémon acontecia no desenho. Sim, tá sim. ligado? Principalmente que nessa época, pelo menos quando eu era novo, o negócio de assistir o desenho tinha o jogo do PlayStation 1, que também é outra parada totalmente diferente. Tu levanta as cartas faz difusão, tu não precisa de nada. É bem o jogo do Play 1, pior é que é isso, né? As regras são diferentes mesmo. São diferentes. Eu não tinha me dado conta disso, é verdade. Vários jogos de videogame são diferentes as regras. Mas, de novo, a gente chega lá. Mas o ponto é, eu vi o desenho e eu resolvi jogar Yu-Gi-Oh! Da mesma forma que o Yugi e o Kaiba jogavam. Ou seja, inventando as regras na hora. Então, Sim. eu e meu amigo, a gente começou a fazer cartas, né? E era aquela folha de desenho mais durinha, assim, mas era um papel branco. A gente não sabia desenhar, a gente só escrevia o nome do monstro que a gente queria ali. Eu escrevia ali, ó, dragão branco de olhos azuis. Eu tava dando mais crédito pra vocês, cara, que eu achei que vocês estavam imprimindo as cartas aí. Não, cara, eu não tinha impressora. E era muito mais roots que eu pensava. Eu tenho 30 anos, a gente não tinha internet, tá? E aí... isso aí eu tô falando, cara, 2003 que isso aconteceu, 2002, então bastante tempo atrás. A gente fez as cartas, o grande desafio foi fazer as cartas todas do mesmo tamanho, pra que de fato a gente pudesse embaralhar sem roubar, entendeu? E cara, a gente fez essas cartas, a gente foi até umas 3 da manhã fazendo essas cartas, e a gente jogou com essas cartas incontáveis vezes antes de eu, de fato, ter contato com card game de verdade, mano. Essa foi minha introdução com card games. Foi uma versão de Yu-Gi-Oh! Que eu... Fez um homebrew, cara. Exatamente, cara. Fiz a minha parada ali e foi assim que eu comecei, mano. Eu me lembro que, claro, né, a gente situando mais ou menos assim, isso são histórias de um Rio Grande do Sul do início dos anos 2000. Então, quando começou a vir as cartas, primeiro que era bem caro, né, de Yu-Gi-Oh! Especificamente, mas daí começou aquele mercado negro da pirataria, né, meu, que rolou assim, pá. No 99 tu comprava um deck a R$2, cara. Não, tinha, e nas tabacarias também, as livrarias e tabacarias, que é tudo livraria e tabacaria, não sei por que é tudo junto, mas tinha lá os pacotinhos e tipo, tinha o do Yugi, tinha o do Kaiba, tinha o do Joey, e aí, só que não fazia nada, tu abria os cards, não vinha as mesmas cartas do desenho. Nunca vinha. Porque eu me lembro que o packzinho original, aquele, era tipo uma caixinha assim, não era tão grande até, mas ela vinha até com deck match, aquele, não sei o nome daquilo. Sim, é que quando o Yu-Gi-Oh! Foi lançado, teve 4 starter decks.
Tinha um deck do Yugi, tinha um deck do Kaiba, um deck do Joey e um deck do Pegasus. Inclusive, quem estiver ouvindo aí, tu tem esse deck original na caixinha, se ele tiver inteiro, esse troço vale uma grana. O do Pegasus? Qualquer um deles. Qualquer um deles, vale uma grana legal. Então, eu não tô falando de Black Lotus aqui, né? Obviamente, nós não estamos falando que tu vai vender esse deck e comprar um carro. Sim. Vale uma grana legal, vale mais do que tu imagina. Ainda que ele não esteja em perfeito estado. Se a caixinha tiver bonitinha, tem todas as cartas e tal, vale uma grana. E o doido, tu falou da pirataria, mas muita gente que eu conheço aqui no Brasil que começou a jogar Yu-Gi-Oh! Também jogou Yu-Gi-Oh! Por anos sem ter visto uma carta original. Porque a pirataria no Yu-Gi-Oh! Aqui foi pra outro nível. Tu tinha esses 4 starter decks que eu falei, versão pirata. Tu tinha outros decks que não existiam, versão pirata. Tu tinha coleções inteiras de booster que foram pirateadas com o pacotinho, tudo direitinho. As cartas tinham selo, né? Tanto que eu lembro que a primeira vez, agora pulando algumas etapas, que eu tentei jogar um torneio de Yu-Gi-Oh! Foi numa loja em Porto Alegre. E hoje em dia, se tu vai jogar um torneio num card game, tem normalmente uma ficha que tu preenche, né? E aí tu preenche em casa, já com a lista do teu deck e tal, entrega pro juiz e tudo mais. Mas nessa época, tu chegava na loja com o teu deck e o cara olhava o teu deck carta por carta. Porque era tanta falsificação que assim, aconteceu comigo o que acontecia com muita gente, que era tipo assim, tem carta pirata no teu deck que tu nem sabe que é pirata. Eu lembro que tinha um selinho que brilhava no cantinho da carta, mas meio que não tem como saber se o cara pirateou aquele selinho prateado. É mais difícil, né? Que nem piratear dinheiro. Não, mas é tipo assim, até quando tu pega as falsificações da época, os selos da época, e tu olha com o selo original, é relativamente fácil tu perceber a diferença quando tu é um adulto. Mas sim, tu não era um criança. Adulto. E tipo assim, muita gente também tinha aquele lance de tipo assim, a tua carta tem o selo? Tem, então é original. Mas aí os caras falsificavam o selo. E se tu nunca viu um selo original, como é que tu sabe? Porque o selo original é holográfico, tudo bem, mas né, a dificuldade de fazer um selo holográfico não é tão alta assim. Então, cara, muita carta falsificada. Eu joguei muito Yu-Gi-Oh! Acho que o segundo card game que eu joguei na minha vida, então, foi esse Yu-Gi-Oh! Muito com cartas pirata. Elas eram iguais às cartas originais, mas tinha um problema. Yu-Gi-Oh!, diferente de outros card games, demorou muito tempo pra chegar em português no Brasil. E aí vocês podem imaginar que o meu inglês aos 9 anos, 10 anos não era o melhor de todos, e de ninguém era. Então, essas pirateação, pior é que era tudo carta em inglês, né? É verdade. Os primeiros kits era tudo em inglês tudo mesmo. em inglês, não tinha em português. Então... Eu lembro de ter umas cartas em português, mas daí era umas pirateação impressora, assim. Mas é que depois veio. Eu tenho muita carta de Yu-Gi-Oh! Original em português. Não me lembro a partir de que ano começou a ter, mas eu já era grande, digamos assim. Quando eu era criança ali, pré-adolescente, era só carta em inglês e a gente não sabia ler direito. E acontecia muito de tipo assim, cara, eu tenho essa carta, mas eu não sei o que ela faz. Aí, de novo, a internet já existia. Cara, em Osório, assim, não era todo mundo que tinha. Nenhum dos meus amigos tinha muito acesso à internet. E não era tão fácil achar as comunidades, né? Não era tão fácil achar as comunidades. E tinha aquele lance de tipo assim, cara, depois da meia-noite dá pra usar a internet. Beleza, tua mãe deixa tu usar o computador sozinho? Não, a minha também não deixa. Então. Morreu. Exato. Então, acontecia de tu ter uma carta, tu não sabia o que ela fazia, e aí, um belo dia tu tava em casa assistindo o desenho e aparecia a carta que tu tinha. E aí, como eu falei, o Yugi e o Kaiba inventavam os efeitos na hora, né? E aí tu começava a jogar como se justamente fosse o efeito da carta igual no desenho, e não era o que tava escrito ali. Aí tu pedia, sei lá, pro professor de inglês te dizer o que estava escrito na carta, só que aí, quando tu joga um card game, tu também entende que a semântica da carta tem jargões específicos, tipo alvo no Magic, tipo invocação no Yu-Gi-Oh! Sim. Então, uma pessoa que não sabe jogar, traduzir, não realmente resolve o teu problema. Aí tu vai jogar um Forbidden Memories no PlayStation 1 e tu vê a mesma carta que tu tem, aí ela faz outra coisa lá. Ela nem faz nada, eu acho. Às vezes ela não faz nada, então tu fica tipo perdido, cara, como é que eu jogo esse jogo? Era muito difícil, eu acho que talvez não, desculpa, com certeza o card game que eu mais me diverti jogando na minha vida foi Yu-Gi-Oh! Errado.
Cara, uma coisa que me intriga, assim, eu não sei se a gente vai ter a resposta pra isso, mas é porque na época, essa época, assim, do início mesmo, o Magic já era muito mais barato que o Yu-Gi-Oh! Eu não sei se é assim ainda hoje, mas fica essa questão porque o Yu-Gi-Oh! Me lembro que quando ele veio nesses packs, que era, né, os quatro elementos aí, os 4 cavaleiros do Apocalipse, Sim. era caro, era figuras de 100, 110 reais. Por que será que o Magic já era tão acessível? Porque eu me lembro que quando eu comecei a jogar, influenciado por esse brother aí, eu fui comprar um deck e daí na lojinha ali, lá, Star Games, que tinha, o cara montava um deck pra ti a 10 pila. De Magic. De Magic. Tá. Não, Então- cara, tem uma explicação pra isso, que é o seguinte. Primeiro, Magic é mais velho. Magic é o primeiro TCG. Todos os card games colecionáveis que a gente tem aí se inspiraram no Magic, tá? Então o Magic tá aí há muito mais tempo. Magic, a gente pode... E eu, quando jogava mais Yu-Gi-Oh!, pensava isso também, quando eu vi o Magic, dizendo, pô, o Yu-Gi-Oh! É tão mais caro. Mas é que, tipo, a gente tem que ver que enquanto o Yu-Gi-Oh! Tava chegando no Brasil e comprar produtos de Yu-Gi-Oh! Significava comprar produtos selados, no Magic tu já tinha todo um mercado de segunda mão, de Sim, carta avulsa, de tu ir numa loja, um cara te montar um deck de 10 reais, que se tu fosse ver o valor individual daquelas cartas, talvez fosse um deck de 3 reais. Entende? Faz sentido. Porque tu tinha já muito mais carta, tu não tinha um apelo de ter um desenho na televisão que passava na Globo. Eu ia dizer isso, né? Tipo, Yu-Gi-Oh! Tinha o desenho, tinha videogame, desenho. tinha todo o merchandise. É lógico que vai ser mais caro. Exatamente. Então o Yu-Gi-Oh! Ele tinha esse aparato, né? E o card game era mais legal, assim, era mais acessível porque ele era mais fácil. O Yu-Gi-Oh! Dos primórdios, hoje em dia, o Yu-Gi-Oh! Se tornou um jogo extremamente complexo, absolutamente complexo. Olha, eu diria que jogar Yu-Gi-Oh! Hoje, pra quem quer jogar sério, quer ir pra uma loja, quer jogar um campeonato, é mais difícil que Magic. Mas, na época, cara, Magic era um jogo extremamente mais complexo, com muito mais carta, com muito mais interação. Por um lado, o Yu-Gi-Oh! Tinha muito mais marketing, por outro lado, o Magic tinha se expandido de forma diferente, porque o Magic, nessa época, essa carta que tu estava comprando a 10 reais, já tinha em português original. Já tinha em português mesmo. E carta pirata de Magic é um negócio que eu raras vezes vi na minha vida, e toda vez que eu vi, foi um negócio de tipo assim, meu Deus, essa carta é pirata. Sim, eu vivi isso que a gente descobriu lá na escola que eu estudava, que dava só pra printar as cartas, né, que tu achava na internet. Só que daí, primeiro rolou um boom, assim, todo mundo tava com as coisas xerocadas e plastificava, tinha uma época que plastificava as cartas de Magic. Mas desse boom, ele foi que nem a bolha imobiliária, né, eventualmente alguém disse, não, tem pirata, eu não jogo contigo. Daí foi diminuindo as tuas possibilidades de jogar com alguém, a pirataria acabou sendo morta na minha escola. Na minha escola, a gente não jogava nem o bafo com, tipo Com assim... pirata. Ah, tu tinha o Yu-Gi-Oh! Original, tu podia botar no bafo teu Yu-Gi-Oh! Original. Agora, o pirata era só com o pirata. Essa tipo. noção é Não, maravilhosa, e, né? tipo, Os e o caras pior não... de tudo era jogar com as cartas original bafo, tá ligado? Que é só tu dar um tapa na carta, virou a carta. Isso eu acho maravilhosa essa ideia de que os caras só pegavam os bagulho original. Não, nada de regra, vamos jogar bafo, foda-se. Vamos jogar bafo. E o Magic, pra mim, sempre foi um bagulho mais underground, assim, de gente mais velha. Porque na minha escola, nunca teve ninguém que jogasse Magic, assim, tipo, na minha turma. Era sempre umas 2 turmas acima, ou algum amigo mais velho, assim, que tinha descoberto o tal do Magic e tal. Nunca vi, assim, a galera mais nova, tipo, da minha idade, né, jogando. Eu A acho gente tem que uma é diferença coisa de gente 2, mais 3... velha mesmo. Eu acho que é porque eu me lembro de que quando eu jogava já, que daí eu fui em um torneio ou outro, eu era o mais novo. Eu e o meu outro amigo que tava comigo, a gente era os mais novos. Os outros era todo mundo gente de 20, 25 pra cima até, né? É que eu acho que o Magic tem um lance de ser um jogo muito... Tipo assim, ele cria uma cultura em volta. E como o Magic chegou muito cedo, porque a gente tem que lembrar que nos anos 90, por mais que certas coisas fossem muito mais difícil de acesso, a galera não tinha internet e tudo mais, por outro lado, conhecer alguém que foi para os Estados Unidos e trouxe um monte de coisa era muito mais trivial, porque a diferença da moeda não era tão grande, às vezes empregada doméstica ia pra Disney, né? Ainda bem que a gente não vive mais esse problema. mas o lance é que as primeiras cartas de Magic que chegaram no Brasil era isso, era tipo, alguém foi pra fora e trouxe o joguinho, entendeu? Inclusive, isso começou, eu acho, eu vou falar um negócio que eu queria ter pesquisado antes, mas eu acho que Magic é de 93 ou de 94, não me lembro. Mas meio que desde essa época, a galera já poderia e já trazia Magic pro Brasil de lá.
Então, essa noção de que a gente tem de que a galera do Magic era um pouco mais velha, tipo, eu comecei a jogar Magic super novo e eu tinha vários colegas na minha turma que jogavam Magic. Por quê? Porque um cara da minha turma que apresentou Magic pra todo mundo, o pai dele jogava Magic, o outro cara que também jogava muito Magic tinha um irmão mais velho que jogava. Então, o que acontece? O Magic chegou no Brasil pras crianças, sacou? Só que isso foi em 93, 94, 95. Claro. Aí quando a gente foi começar a jogar ali em 2002, essa galera já era mais velha. Já era mais velho. Entendeu? Mas... E não parou de jogar. Esse é o grande lance do Magic. Tu tem aí gente que joga Magic há 25, 30 anos direto. 30 anos dá pra ser. E, tipo assim, a galera continua jogando. Mas essa noção do Magic, até voltando a falar de questão de valores, também tem a ver com isso, né? Porque... no Magic, principalmente nessa época aí, 2000, 2002, 2003, a gente ainda não tinha tanta noção do valor das coisas. Claro. Eu comecei a jogar Magic, eu já jogava Yu-Gi-Oh! Tava na época ainda de jogar Yu-Gi-Oh! Errado. E aí eu tinha esse colega, que eu falei que o pai dele jogava Magic, e ele não se interessava tanto em jogar Yu-Gi-Oh! Com a gente. E aí ele falou, eu jogo outro jogo de carta. Aí um dia ele trouxe, né? E aí... O outro brother falou, tu joga Magic, pode crer, meu irmão joga Magic. E aí a gente começou a se ligar que um monte de gente na escola jogava Magic. E qual que era o grande lance do Magic? As cartas eram em português. Claro. E o jogo era muito mais difícil, tinha um monte de regra, e baixa terreno e não sei o que. Mas ninguém aceitava tu jogar com as tuas regras, isso me chamava atenção na época. Tudo era pelo... Não, é assim que Exatamente, cara. Isso é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, mas realmente, tu ia jogar Yu-Gi-Oh! Com alguém, era meio intuitivo, assim. Tu podia jogar Yu-Gi-Oh! Com uma pessoa que nunca tinha jogado, contigo, no caso. Tu jogava errado, ela jogava errado, vocês jogavam errados diferentes, vocês se entendiam no meio do jogo. No Magic diplomacia não. ali. No Magic a galera meio que sabia jogar. É. Tinha algumas coisas que a galera não sabia, tinha regras que, como, de novo, né, faltava uma internet pra gente conferir, tinha aquelas coisas de tipo assim, tá, meu, se tu virar um terreno e não usar a mana, ela queima e te dá dano ou não? Nossa, isso é muito verdade. E essa regra existia e não existe mais, mas quando a gente jogava, existia. Essa regra rolava mesmo. Né? Então, tinha algumas coisas que a gente ficava sem saber, que a gente ia no feeling. Por exemplo, eu te bato com uma criatura. Tu pode bloquear com duas? Pode. Mas tinha lugar que tu ia jogar e o cara dizia, não, tu só pode bloquear com uma criatura, Claro, né? juntar as defesas. Exatamente. Rolar. Por quê? Porque ninguém tinha, tipo assim, a galera, era muito interessante isso, porque a galera fazia muito questão de jogar com as regras que sabia, mas não era todo mundo que sabia todas as regras. Porque, de novo, onde é que tu tinha acesso às regras? Quem trouxe produto dos Estados Unidos, trouxe deck lacrado e coisa, tinha regras ali. Exatamente. Em inglês. Em inglês. E o inglês era fraco pra galera. E até doido a gente pensar no valor das coisas, porque esse brother que introduziu a minha galera no Magic, ele montou um deck com cartas diversas, tá ligado? Que ele emprestava pra galera. Tipo, ele chegava pra ti, te ensinava a jogar e te emprestava esse deck pra tu levar pra tua casa, ficar olhando as cartas, lendo as cartas e tal, e depois jogar com ele. Esse deck tinha old duel, cara. Esse deck tinha terrenos básicos que eram de 2 tipos ao mesmo tempo. Se tu entrar na Liga Magic, que é um marketplace de Magic e tal, tu vai ver que uma carta dessa, em más condições, vale 2, 3, 4 mil reais hoje em dia. E esse cara emprestava... Começou no 2, acabou no 1000, cara. Pois eu achei que ele ia ficar só no 4 mesmo, não no 1000. E aí, tipo assim, a galera... Ele emprestava isso pra ti, ele nem te conhecia direito, ele te emprestava isso aí, a gente jogava na classe da escola, sem shield, sem nada, tomando coca do lado. Então, assim, eu fico pensando quantas cartas de valor inestimável não se perderam nessa época, tá ligado? Coisa de primeira edição, tá ligado? Um negócio muito louco. Eu acho maluco, cara, que a gente tá falando de Yu-Gi-Oh! E Magic, mas na verdade, eu acho que é um triunvirato, né? Que tem um terceiro card game que nunca penetrou tanto, que é o Pokémon. O Pokémon, se a gente for olhar em nível mundial, ele é o segundo maior card game. O primeiro é Magic, o segundo é Pokémon e o terceiro é Yu-Gi-Oh! E Pokémon, no Japão, é o maior de todos. É o maior de todos. Inclusive, Magic no Japão, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, né? A gente vai falar mais pra frente de criação de conteúdo, de card games e tal, mas tem um criador de conteúdo que eu sigo, que é o Elba, do Fazendo Nerdice, que talvez várias pessoas assistam. E ele foi pro Japão recentemente, e aí ele trouxe essa informação que eu desconhecia, que tipo assim, não, no Japão, Pokémon é um grandíssimo card game, Yu-Gi-Oh!
é um grandíssimo card game, tem uma galera que joga Magic. É Até bastante gente, mas assim, perto dos outros dois é uma galerinha. Até porque o Japão é bem fechado, geralmente, né? Então, sendo tem Pokémon e Yu-Gi-Oh! 2 produtos japoneses, eles não vão nunca ligar pro Magic, assim. Da Nunca mesma não, maneira, né? Sim, da mesma maneira. Poucos vão se abrir a conhecer o Magic e tudo mais. Eu acho que dos 3 até aqui no Brasil, às vezes o Pokémon era o mais caro, porque era mais difícil de chegar nas cartas. E também tinha o lance de não ter tanta falsificação. E tinha o lance também de tu ter um desenho na TV. Só que o Pokémon era bem doido. Porque assim, eu vou ficar devendo conhecimentos a respeito de Pokémon. Porque Pokémon foi um card game que eu joguei 3, 4 partidas na minha vida. Eu tinha um brother, esse nunca foi preso, o nome dele é André. E eu acho que ele nunca foi preso. Mas enfim, ele tinha Pokémon. E ele tinha bem assim, 2 decks. Tá ligado? 2 decks, eu acho. Nunca vi um deck de Pokémon. Tu nunca viu? As cartas são do tamanho das cartas de Magic, elas são bem coloridinhas e tal. É um jogo que, como eu falei, eu me lembro pouco, porque eu joguei 3, 4 partidas, porque esse brother, ele ganhou essas cartas, ele queria jogar. E era muito isso, tipo, ele dizia, vamos jogar Pokémon? Nisso a gente já jogava Yu-Gi-Oh! Já jogava Magic, né? Na real, quando a gente começou a jogar Magic, a gente ficou meio de lado o Yu-Gi-Oh! Por um tempo, né? E aí eu falei, bora, tu tem as cartas aí, né? Vamos jogar, me ensina aí. Aí, eu não sei se ele me ensinou certo ou não, mas também lembro que as cartas dele eram em inglês, então isso, né, isso travava um pouco. Cara, o Magic chegar em português cedo, e tinha em italiano, e tinha em francês, e tinha em outras línguas, eu acho que isso fez o Magic espalhar cedo, tá ligado? Mas o Pokémon é um card game que, hoje em dia, e por hoje em dia, vamos entender, de 2016, 2017, que foi quando eu joguei Yu-Gi-Oh! Competitivamente e tudo mais, eu colava nas lojas e via que realmente o jogo era maior do que eu imaginava. Tipo, na minha bolha, morando no interior e tudo mais, cara, na minha galera nunca existiu, assim. Tinha esse brother que comprou 2 decks, ganhou 2 decks, na verdade. Nunca convenceu mais ninguém a jogar, mas tu chega numa cidade maior, tem bastante gente que joga Pokémon, rola torneio, as lojas têm bastante produto e tal, mas realmente é um card game que eu fiquei meio por fora. Mas ele é realmente muito, muito grande. Eu lembro de ir naqueles eventos que tem na capital e tudo mais, isso era 2013, 14, né, na época eu ia nesses eventos e coisas. E eu nunca tinha, assim, nem sabia que existia TCG do Pokémon. E tinha uma galera lá no evento, assim, jogando só Pokémon. Tipo, uma sala cheia, com força de mesa. E eu, tem um card game de Pokémon, olha só que loucura. Porque eu não jogo, né? Eu sou, eu acho que de nós 3 aqui, eu sou mais por fora do... O turista. O mais turista de todos. E aí ver que tinha um card game de Pokémon, eu falei, deve ser até mais simples, porque é de Pokémon, mas não né? Nunca se sabe, né? Porque é tudo uma grande interrogação, essas regras de coisa. Nem Yu-Gi-Oh! Eu joguei certo. Eu acho que eu não me lembro, cara, se eu descobri que existia o jogo do Pokémon. Não me lembro se foi porque tinha um filme e daí, tipo assim, vai na pré-estreia do filme, tu ganha uma carta, ou se foi, eu acho que foi por esse segundo caminho, que eu fui procurar ROM de Game Boy, de Game Boy, assim, e daí tinha o Pokémon Trading Game, eu fiquei, caralho, tem um jogo de carta do Pokémon e existe um jogo disso pra Game Boy, tá ligado? Tipo assim, pra tu ver o nicho do bagulho, e era arcaico. Mas eu tinha uma outra pergunta pra ti, cara, que era justamente sobre... Tipo assim, a gente estabeleceu que por muito tempo foi jogado Yu-Gi-Oh! Errado ali. Mas o que fez essa virada de tu conseguir... Agora eu entendi as regras. Cara, então... Falei do cara lá que olhava carta por carta no torneio, né? A primeira vez que eu tentei jogar um torneio, então eu não consegui jogar. Tu falou de como tu achou que tinha visto uma carta de Pokémon, isso aconteceu com o Yu-Gi-Oh! Quando teve o filme do Yu-Gi-Oh!, tu ia ver no cinema e tu ganhava um booster que tinha uma carta só e tinha 4 cartas possíveis de vir nesse booster. Eu tenho 3 delas, se não me engano. Mas é isso. E aí, nesse mesmo passeio de ir ver o filme, eu e meu amigo, na época, a gente foi tentar jogar um torneio de loja, que ia acontecer ali no mesmo dia, e a gente não conseguiu jogar porque tinha um monte de carta falsa no nosso deck. E nisso, como eu jogava Magic, né, isso foi tipo uma pá de cal, assim, pra eu deixar o Yu-Gi-Oh! De lado. Quando eu fiquei mais velho, assim, que, né, card games rondaram a minha vida, a vida toda, e eu pensei, não, eu vou voltar a jogar Yu-Gi-Oh! Eu joguei um Yu-Gi-Oh! De Game Boy, que tinha, que agora eu não vou lembrar o nome, mas ele, apesar de não ter tantas cartas, tinha as regras certo. E ali o meu inglês já era um pouco melhor, já era bem melhor, na verdade, né? E aí, ali eu comecei a jogar certo. Então,
disso pra frente, e aí isso eu tô falando, eu já tinha meus 15 anos, dali pra frente, sempre que eu joguei Yu-Gi-Oh! Eu joguei certo. E aí quando eu voltei a comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Aí eu comprei cartas originais sempre, aí eu procurei jogar certo, saber, aí a internet já era muito mais fácil, aí tipo assim, tinha a soma de falar inglês, de poder pesquisar, de, né, as lojas evoluírem. Então tu vai numa loja jogar um campeonato, tem um juiz da Konami, na minha carteira agora tem um cartão físico da Konami. Eu falei pro Thales disso, eu falei tá pra ele. Ligado? Pra justificar a especialidade, meu, o cara tem um card oficial, velho. Não, que qualquer um pode ter, né? Eu acho que hoje em dia, na real, eu acho que o card é uma relíquia, porque eu acho que não tem mais ele físico. Tu não tem mais o clubinho é o CPF físico digital agora. Agora é tudo digital. Mas, tipo assim, a coisa evoluiu, então meio que não tem mais como tu jogar errado se tu for jogar em público, assim. Se tu for jogar na mesa da cozinha, aí pode ser que tu jogue errado, exatamente. E assim, é óbvio que até em torneio a galera vai jogar errado, só que muitas vezes a galera não tá jogando errado sem querer. Sim. Inclusive, tem um cara que ele já foi juiz de Yu-Gi-Oh!, que ele produz conteúdo hoje em dia, que é o Vitor Botassin, conhecido como Bota TCG na internet, que ele falou uma frase que eu levei pra minha vida. Se tu ganhou um torneio de Yu-Gi-Oh! Uma vez, cara, era o teu dia, tá ligado? Era o teu dia, tu fez tudo certo, tu jogou bem, tu ganhou. Se tu ganha torneio de Yu-Gi-Oh! Meio seguido, tu é ladrão. Tu sabe que tu é ladrão. Tá ligado? Porque, cara, é muito tentador. Porque o Yu-Gi-Oh! Se tornou isso, né? A gente tá falando de jogar errado, jogar certo. Cara, a pessoa que joga errado e senta numa mesa e vê duas pessoas jogando certo, ela se perde, porque o Yu-Gi-Oh! Virou outro jogo. Sacou? O Yu-Gi-Oh! Normalmente em card game a gente tem aqueles arquétipos, né? De, o deck é agro, ou ele é control, ou ele é mid-range, ou ele é combo, né? Um deck rápido ganha um jogo de Magic, sei lá, em 4 turnos, 5 turnos. Um deck lento pode arrastar o jogo por 10, 15, 20 turnos. Um jogo de Yu-Gi-Oh! Que dura muito, dura 5 turnos. Mas uma partida de Yu-Gi-Oh! É longa, porque cada turno leva muito tempo. E todos os decks são agro, e todos os decks são combo. E toda carta de Yu-Gi-Oh! Tem um texto que ocupa toda a carta e a fonte é bem pequenininha, porque hoje em dia todas as cartas fazem muita coisa. Foi o que me afastou do Yu-Gi-Oh! Em parte hoje em dia, porque, cara, na prática, tu jogar Yu-Gi-Oh! Competitivamente, tu precisa... Primeiramente, tu precisa conhecer todos os decks do meta. Tu sentar pra jogar contra um oponente, um adversário, e não conhecer o deck dele, cara, tu vai perder esse jogo. Define pra quem não sabe o que é o meta. Cara, um metagame seria assim, tu invariavelmente vai ter estratégias que funcionam melhor do que outras. Vou dar um exemplo bem básico, assim, pra todo mundo entender. Pensa em futebol. Quando tu tem uma falta no futebol que é muito de longe, normalmente a pessoa chuta direto pro gol ou ela levanta a bola na área? Ela levanta a bola na área. Por quê? Pode chutar direto pro gol? Pode. Mas na minoria das vezes isso vai dar certo. Então o metagame de falta muito longe no futebol é levantar a bola na área. Entendi. Num card game funciona parecido. O jogo muda, né? Porque saem novas cartas, saem novas coleções. Alguns jogos têm o que a gente chama de rotatividade, ou seja, algumas cartas param de valer por causa que elas são antigas, dependendo do formato. Tem outros card games que todas as cartas que já foram lançadas valem, mas tu tem uma lista de banidas que fica mudando, e isso mexe no metagame. Porque daí, baseado nas cartas que tu pode usar, algumas combinações de carta invariavelmente são melhores do que outras, tem mais resultados do que outras. Então o metagame se forma nisso, né? Então tu senta pra jogar um torneio, tu vai ver decks meta, não é coincidência, tá? Eu vou falando de Yu-Gi-Oh!, por exemplo, em meados de 2016, 2017, quando eu voltei a jogar, a Konami fez o que ela faz de tempos em tempos. A Konami é a empresa que produz o Yu-Gi-Oh!, que eles lançaram coleção de cartas dando suporte a arquétipos de monstros famosos do desenho. Então, lançaram carta suporte pra Mago Negro, pra Dragão Negro de Olhos Vermelhos, blá, 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 e pra Dragão Branco de Olhos Azuis. E as do Dragão Branco de Olhos Azuis eram boas. Então, tu chegava num torneio em 2016 e tinha 32 pessoas jogando esse torneio e tu tinha 18 decks de Blue Eyes. Isso não é coincidência, isso é o metagame. Tem a carta que tá roubada. Tem a carta que tá roubada, exatamente. Tem a carta que tá roubada e, às vezes, uma carta roubada constrói todo um meta em volta dela.
E às vezes essa carta que tá roubada não pertence a uma estratégia específica, mas é uma carta que a gente chama de genérica, ou seja, uma carta que qualquer deck pode usar. Aí não é que aquele deck é meta, mas aquela carta é meta, então tu senta num torneio com 20 e poucas pessoas pra jogar e todo mundo tem essa carta. Por isso que é importante saber o meta. É importante saber o meta. E aí tu sentou pra jogar Yu-Gi-Oh! Voltando pro que eu tava falando, e tu não conhece o arquétipo do cara, tu não conhece, o cara tá jogando de Blue Eyes, mas tu não sabe como é que o Blue Eyes funciona na prática. Tu lembra que o Blue Eyes é um monstro grande, né, que tem bastante ataque, bastante defesa, mas tu não sabe exatamente o que as cartas fazem. Provavelmente tu vai perder esse jogo. Por quê? Porque o Yu-Gi-Oh! Tem muito volume de jogo por turno, então na prática tu vai ficar 10 minutos assistindo o teu oponente jogar, sempre que ele fizer uma jogada ele vai te perguntar se tu tem alguma resposta, se tu pode fazer alguma coisa, só que como tu não sabe o que vem por aí, tu não sabe exatamente, tu não sabe exatamente como parar. Isso funciona no Magic também, lembra que quem já jogou Magic, lembra que o azul no Magic anula, né? Claro. Imagina que tu tá jogando de azul e tu pode anular, mas tu tá jogando contra mim e tu não conhece a minha estratégia. Como é que tu sabe se tu gasta a tua anulação ou não? Claro, né? Onde anular? Onde anular, exatamente. E da mesma forma, tu tá jogando Magic, tu tá contra azul e o cara tem mana de pé, tu gasta tua carta ou não, porque ele pode te anular. Claro. Entendeu? Então isso é um metagame. Entendeu? É tu conhecer essas estratégias. E o Yu-Gi-Oh! Se tornou esse negócio de tipo assim, é muito volume de jogo. Eu começo jogando, eu fico 10 minutos jogando, passo pra ti, e se tu não me matar nesse teu turno e voltar pra mim, tu perdeu. Mas que loucura, eu achei que o juiz ficava, tipo, só olhando, só jogava as cartas, tipo, Não, próximo, próximo, que nem é xadrez, assim, tu bate o sininho. Bate o sininho. Os jogos são longos e normalmente, até tu falou do juiz, normalmente um torneio funciona assim, tá todo mundo jogando ao mesmo tempo e tu tem um juiz. E aí, normalmente os jogadores se entendem entre si, por isso que tem muita oportunidade de tu ser ladrão. Entendi. Entendeu? Porque a pessoa vai jogar um torneio numa loja pela primeira vez, ela tá ali meio... Nervosa e tal, e aí o cara faz uma jogada que tu acha meio suspeita, mas tu pensa, não, eu é que não sei, tá ligado? Aí tu não quer passar pela vergonha de chamar o juiz. Exatamente, tu não sabe se é ok ou não, então assim, inclusive fica a dica, gente, chame o juiz. Ah, não entendi, chama o juiz. Chama o juiz, que é melhor. Melhor que sair no soco no final do jogo, todo mundo. Porque o juiz, na verdade, a menos que, né, seja um torneio muito grande, muito estressante, com muita gente pra ele cuidar, ele tá ali pra isso, né? Então, inclusive, não é à toa que as lojas têm juízes oficiais da Konami, da Wizards, né? Porque a loja, num card game, ela é como se fosse a casa de show numa cena musical. Toda cena musical se forma em torno de uma grande casa de show. E toda Muito cena de boa card analogia. game se forma em torno de uma loja. Porque, pensa hoje, a gente tá aqui nesse momento em Tramandaí, gravando esse podcast. Supostamente, né? Pode ser que a gente esteja na Nova Zelândia. Claro. Né? Mas, enfim, vamos supor que a gente esteja em Tramandaí. Não tem loja de Magic em Tramandaí. Não tem loja de Yu-Gi-Oh! Em Tramandaí. Não tem uma loja de card games diverso em Tramandaí. Então, vamos supor que eu queira voltar a jogar Magic. Tu tem carta de Magic, Lucas? Tu não tem, Thales? Não. Então eu não posso jogar com nenhum de vocês, né? Eu ainda tenho umas cartas de Magic bem antigas, faz muitos anos que eu não jogo, mas se eu quiser voltar a jogar, tem que achar amigos e jogar na mesa da cozinha, né? Enquanto que quando tu tem uma loja, cara, tu pode ir lá, comprar cartas, ou pode comprar tuas cartas pela Amazon hoje em dia, não tem problema nenhum, mas aí tu chega e joga com pessoas que tu não conhece, e tu tem esse negócio que fomenta uma cena. Claro. Né? Então esse é um grande lance. Eu acho que até card games acabam sendo muito nicho também e não se espalham porque envolve um business físico. Entendeu? Card game nunca vai ser tão popular numa cidade muito, muito pequena, muito no interior, porque dificilmente vai ter uma loja de cards nessa cidade. Pra ser o ponto de encontro, tipo o ginásio. Exatamente, cara. Um exatamente. ginásio Pokémon, que analogia. Mas meu, se tu for ver, tipo assim, as lojas lá em Porto Alegre mesmo que tem o juiz, tu pode ir que nem um ginásio, ver na internet, assim, tipo, aqui, não é? Tipo assim, aqui tem um cara, oficial, assim. Exatamente, tipo, criar uma loja de card games, tipo assim, tu tá vendendo um produto e ao mesmo tempo tu tá criando a demanda pra ele, entendeu? Eu acho tipo essa, assim, essa ideia é muito louca. E já entra num outro ponto que não tem como não falar disso, tu vai falar de card games, que é o modelo financeiro do bagulho, né? Porque nessa época que eu comecei a jogar Magic, eu joguei muito da minha adolescência, depois voltei um pouco ali quando virei um jovem adulto, muitas das pessoas que pararam pelo mesmo motivo que eu, muito caro. muito caro. E isso é uma coisa que, claro, a gente vai falar assim, não é mais uma fortuna, não é uns 100 reais comprar um deck de Yu-Gi-Oh!, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas que dá pra gastar dinheiro ali, né? Cara, se a gente estiver falando de tu jogar competitivamente,
normalmente um deck competitivo tanto de Yu-Gi-Oh! Quanto de Magic, Pokémon eu não faço ideia, mas assim, difícil tu gastar menos de R$1.000. Ui! Difícil. E assim, dependendo... os preços que eu tava falando eram dos pré-prontos. Não, assim, pré-prontos de Magic hoje em dia são bem caros. Hoje em dia eu não sei se sai pré-construído de Magic que não seja de Commander. Commander é um formato específico do Magic que não é competitivo. Até existe Commander competitivo, mas é um formato pensado pra se jogar casualmente e pra jogar multiplayer, né? Então normalmente a galera joga Commander em 4 pessoas, não um x1. Mas o Yu-Gi-Oh! Os decks selados não são muito menos de R$100. Tudo bem que hoje em dia R$100 não é mais meio salário mínimo, que nem era antigamente. Mas realmente é muito comum quando tu entra pra essa história de metagame e aí tu descobre, tem essa carta aqui que eu preciso ter. Aí essa carta, só esta única carta, ela custa R$200. E aí tu descobre que tipo assim, mas no Yu-Gi-Oh! As regras dizem que a menos, né, que tenha a banlist diga o contrário, tu pode ter 3 cópias de uma carta. No Magic tu pode ter 4. E aí voltando para aquela história de metagame, uma coisa que é muito latente em qualquer metagame de qualquer card game é consistência. Tipo assim, tem uma carta importante, essa carta aqui, essa carta aqui é a carta roubada, né? Quantas delas eu posso usar no meu deck? Tu pode usar 4. Não tem como tu usar menos que 4. Sim. Entendeu? Então aquela carta de R$200 já é 800 no teu deck, porque tu precisa de 4 dela, no Yu-Gi-Oh! São 3, né? Então acaba que tu... Existe muito um lance também em card game, pra quem já tá mais no meio, que são as staples, que são justamente aquelas cartas que dão em vários decks. Então normalmente elas são mais caras justamente porque tu tem uma demanda maior por essas cartas, porque qualquer deck que tu for montar, tu vai querer ter essas cartas. E tu vai querer ter várias, então daí automaticamente vai diminuir o número de cartas no mercado, Exatamente. que aumenta o valor dela, né? Mas aí é que tá, esse lance de carta no mercado é interessante também, porque hoje em dia isso não é mais um problema. Antigamente isso era um problema, né? Nas primeiras coleções de Magic não tinha tanta carta assim. Claro. No Yu-Gi-Oh! No Yu-Gi-Oh! Tinha bastante carta, mas no Brasil, assim, como digo de novo, não era trivial comprar cartas pela internet. Então não tinha tanta carta assim. Hoje em dia a gente tá vendo isso com o novo card game do momento, que eu ainda não joguei, mas quero muito, que é o Flesh and Blood. A gente já tá na era da internet, já existe um marketplace da mesma galera da Liga Magic, que chama Liga Flesh and Blood. É um card game que tá entrando em algumas lojas maiores de card games, não necessariamente maiores, mas algumas lojas mais vanguardistas de card games já tem torneios de Flesh and Blood. É de qual produtor esse? Eu não sei o nome da empresa, mas ele é um card game super recente aí, entendeu? Ele deve ter uns 3, 4 anos. E tipo assim, ainda acontece aqui no Brasil de tipo, cara, eu quero muito essa carta de Flesh and Blood. E aí eu digito no Marketplace e ninguém tem. Entendeu? Então ainda tem essa escassez, o que faz com que os preços subam. No Magic, no Yu-Gi-Oh!, meio que qualquer carta tem, né? O que varia muito, o que faz os preços flutuarem muito é justamente o metagame, entendeu? Tem essa carta aqui que todo mundo precisa de Yu-Gi-Oh! E tu pode usar 3. Ela é bem cara, entendeu? Aí, do nada, ela entra na banlist e tu só pode usar uma. O preço dá uma caída, né? Porque Sim. Agora, né, tu tinha 3, tu queria vender, antes tu ia vender as 3 pra mesma pessoa, agora tu vai ter que vender as 3 pra 3 pessoas diferentes. Daqui a pouco essa carta é banida de vez, porque a Konami mexe no jogo fazendo isso, né? Se tem uma carta que tá muito boa há muito tempo, por que tu vai comprar mais cartas, né? Então tu bane essa carta, mata aquele deck. Às vezes tu bane uma carta, tu mata um deck inteiro. Entendi. Tipo assim, eles até pra mudar ali, mexer no mercado, eles banem umas, taraná, fazer uns... tipo assim, não é só a bondade de mexer no jogo, assim, é um mercado. Tem um pila. Ainda mais da Konami. Não, de todas. A Wizards é tão criminosa quanto e todas, né? Não tem como, porque, cara, tu falou da bondade de mexer no game. Qualquer bondade que eles tenham só serve pra tu jogar o game e gastar com o game. Então, assim, não tem muito porquê. Por exemplo, uma discussão que rola muito no Magic, da galera que joga o formato Legacy, que aí pode jogar com cartas super antigas. Esses tempos a Wizards lançou uma nota oficial ali, mexendo na banlist do Legacy. E tipo assim, a galera ficou muito emocionada, porque, caraca, o Wizards fez alguma coisa pelo Legacy, porque tipo assim, o Legacy... Se lembram da gente? O Legacy não vende carta, né, meu? O Legacy é um formato que tu compra, tu joga com carta antiga, então tu vai comprar carta usada, esse dinheiro não vai pra Wizards. A Wizards não organiza torneios oficiais de Legacy, entendeu? Então, nesse sentido, a Konami, usando a sua banlist, é extremamente predatória, né? Porque, eles lançam
um set de cartas novo, uma coleção nova. E tem esse deck aqui que é muito forte, muito meta. Aí na próxima coleção vai vir mais cartas dessa coleção. Vai deixando rolar. Ah, ficou muito forte, tá rolando só esse deck, entendeu? Então, o que tá acontecendo? Tô vendendo menos produto selado porque vale mais a pena comprar carta usada, avulsa, pra montar aquele deck. Não, claro. Então, vamos diminuir um pouco a força desse deck pra outros decks surgirem. Ah, a próxima coleção não tem mais nada a ver com isso, tá na hora de variar. Bane aquele deck, então, porque senão a galera não vai... Claro, tu tem que fazer isso com um mínimo de jogo de cintura, né? Porque se tu lança um negócio hoje e bane amanhã... tá canibalizando teu público, claro. Né? E tem muita gente, inclusive, reclamando muito da Wizards nesse momento sobre isso. Tá saindo muita carta de Magic, entendeu? Tá saindo muita carta, tá muito difícil de acompanhar. A Wizards lança coleção mês sim, mês não, sacou? Coisa de 5, 6 coleções por ano. Ah, bastante. E aí, como é que eu acompanho isso? Tipo assim, tanto que o formato padrão, o antigo T2 do Magic, né, que tu usava só as coleções mais recentes, esse não é mais o formato mais jogado. O formato mais jogado é o Commander, que é aquele formato casual que eu te falei. Então, assim, isso também tem muito a ver com a sobrevida do Magic acima de outros card games, porque eu não conheço modos diferentes de jogar Yu-Gi-Oh! Falou em jogar Yu-Gi-Oh! Hoje em dia, é jogar esse Yu-Gi-Oh! Competitivo, que todos os decks são combo e as partidas duram poucos turnos e muito tempo. Uhum. Ah, mas eu posso montar um deck mais vintage pra brincar, jogar, tipo assim, eu faço aquela jogada, tipo, eu invoco um monstro, boto uma carta virada pra baixo e passo. Que nem no desenho. Pode, na mesa da cozinha. Se chegar numa lojinha pra jogar, ninguém tá jogando assim. Uhum. No Magic, tu tem diversos formatos diferentes e o formato mais popular de todos é um formato casual. Então tu consegue jogar, tu consegue entrar pra esse nicho sem o compromisso de vou acompanhar metagame, de claro. Preciso ser muito bom, de preciso atualizar minhas cartas, independente de eu querer fazer isso ou não, porque senão eu fiquei pra trás, ou porque a minha carta não é mais permitida. Não, entendeu? O Magic conseguiu cultivar essa galera que joga só por diversão. E fica mais fácil tu voltar, né? Fica muito mais fácil de tu voltar, porque, tipo assim, fica naquela coisa cara, o formato é casual. Eu não jogo Magic há 15 anos, mas eu tenho um monte de carta. Se eu for montar um Commander com as cartas que eu já tenho, eu consigo? Consigo. Vai ficar bom? Provavelmente não. Isso vai me impedir de me divertir jogando com uma galera legal numa loja? Não, sacou? E aí, se eu me divertir a ponto de pensar, cara, eu queria ter mais cartas, aí eu compro mais cartas, entendeu? E se eu pensar, não, eu tô me divertindo com essas aqui, beleza. Ou se eu pensar, vou comprar um deck fechado, que hoje em dia é caro, um deck de Commander fechado, eu acho que é 200, 300 reais. Que é bem caro, mas os decks são grandes no Commander, né? Eles têm 100 cartas. Mas tipo assim, ok, aí eu comprei o produto ali pré-construído, posso jogar por anos com ele, sacou? Então é muito menos é muito menos excludente. Entendi. E a questão do... Porque, tipo assim, a gente tá falando tudo de um período, né? Início dos anos 2000 e tal, mas ali por 2013, 14, tem um crossover que eu diria importante, que é... os card games vão mais pro online, pro aplicativo. Nós já estamos falando de um Hearthstone, que eu sei que tu manja. Joguei bastante. Como que impactou, assim, da tua percepção? Cara, de novo, a gente falando ali de... A loja é muito importante, né? No card game virtual, tu tira esse problema da loja. Eu ia perguntar isso antes, até eu ia ter trazido antes, né? Por causa da questão, tipo, se tu tá numa cidade pequena, tem que te deslocar pra uma capital todo final de semana porque tu quer jogar, fica irrisório. Fiz muito isso, né? Não todo final de semana, mas era muito aquilo de quando eu joguei Yu-Gi-Oh! Competitivamente. É saber que primeiro reservei um dia inteiro pra isso, né? Na cidade suposta que estamos, né? Tu precisa dirigir 1 hora pra chegar numa loja que tem um torneio de Yu-Gi-Oh! Pra jogar, então tu perdeu o dia, né? Gastou uma grana. Já tem um investimento Exatamente, de tempo e grana, né? Exatamente, enquanto que num card game virtual tu matou esse problema, tu não tem esse lance de pirataria das pirataria das cartas, exatamente. Nunca vi um card game online, assim, dos grandes, pelo menos, que fosse hackeado, assim, que tivesse alguém usando qualquer tipo de cheat. Nunca vi. E é aquela coisa, né? Tu não precisa mais também separar aquele momento do teu dia de, tipo assim, vamos nos reunir e jogar. Não, cara, todos os card games grandes, virtuais, rodam no celular. Então tu tá, né? Tu tem um intervalo do almoço ali, tu sacou teu celular, tu pegou um ônibus ali, mas o 4G tá bombando, pegou teu celular, vou jogar 2 partidas aqui, tá ligado? Isso então, foi
uma coisa que eu falo bastante do Hearthstone, que as partidas elas não te tomam um tempo absurdo. Nenhum card game virtual que eu já joguei, não joguei muitos, né? Mas nenhum é muito longo. Eu acho que o game design do card game virtual é muito focado nisso também. É focado em ser dinâmico, é focado em utilizar ferramentas que aproveitem que o card game é virtual, usar mais aleatoriedade, coisa que não funciona tão bem num card físico. Então, tipo, pode ter uma carta no Hearthstone, tem muitas, inclusive, muita gente critica muito o jogo por causa disso hoje em dia, de tipo assim, eu jogo essa carta que vai invocar uma criatura aleatória pra mim. Qualquer criatura que eu não tenho a carta dela, ela vai surgir ali. Isso rola de fazer num card game virtual. Num card game físico não tem como, né? Tem que ter a carta, exatamente. Então, nesse sentido, ou então, no card game, pulando um pouco a etapa, no card game da Riot, né, que é temático de LoL, o Timo planta cogumelos no deck do inimigo. Aí se tu comprar uma carta que tem cogumelo, tu toma dano. Sim, entendeu? Como é que tu plantaria cogumelos nas cartas, entendeu? Não, e o online ele também vai agilizar a jogada de todo mundo, né? Porque ele vai ter um timer ali, 30 segundos de jogada. Não fica encebando, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Não que isso não exista que isso não exista no card game físico. No card game físico, normalmente a rodada tem um tempo. Né? Então, tipo assim, tá rolando essa rodada aqui, tá todo mundo jogando 1 contra 1, e aí essa rodada dura 50 minutos. Entendeu? Então, se acabar a 50 minutos e ninguém ganhou, a vitória vai pra um dos dois ali, depende dos critérios do torneio. Mas voltando pro card game online, pro card game virtual, tu tem essa ideia, então, de ter tempo pra jogar, de tu não pode trocar cartas, tu só pode conseguir cartas, colecionar as cartas. Mas esse ponto é interessante, porque aí a monetização fica predatória de verdade. Às vezes fica. Não é que às vezes fica, porque assim, ó, eu vou te falar bem honestamente. Eu explorei muito 2 card games virtuais. Um foi o Hearthstone e o outro foi o Legends of Runeterra, que é o da Riot, de League of Legends. O Hearthstone, ele é assim, pelo menos na época que eu jogava, tô distante do jogo faz tempo, mas tu no começo conseguia coisas de graça, o jogo era gratuito, não precisava comprar ele, e tu tinha recursos suficiente de graça ali no começo pra aprender a jogar, tá? E aí se tu fosse um adolescente ali, uma pessoa que não tem muita coisa pra fazer, e tu pensasse, não, cara, eu vou ficar tardes e tardes jogando isso aqui, tu conseguiria ter um deck muito forte no meta e tal, e pegar um elo alto sem botar um tostão no game? Consegue, mas é isso que eu tô te falando, tu tá investindo teu tempo. Tá jogando muito. Exato. Agora, na minha época, não consigo ser tão específico, mas eu vou chutar ali um 2014, 2015, 2016, não sei. Tu botava uns 50 pila ali e abria teus horizontes. Nada que uns 50 pila não faz. E a Blizzard mas pensa que nessa época eu tava voltando pro Yu-Gi-Oh! E tipo assim, o meu deck de Yu-Gi-Oh! Na época, que era um deck fraco pra jogar torneio, mas era jogável. Não era uma piada, mas era um deck assim, abaixo da média. Ele já era um deck ali de 800, 900 reais. Ui! Entendeu? Caralho! Então, era um deck caro. Compara isso com 50 pila, né? Se tu chegasse pra mim e dissesse, não, tu pode montar o melhor deck possível botando 100 reais. Me belisca. Pra quem tá no mundo do card game... Exatamente, cara. É a mesma coisa que pra quem tá no mundo dos consoles e não sei o que, esses serviços de assinatura que tem hoje em dia, que tu paga uma taxa ali, tu tem um monte de jogo. Pensa tu falar isso pro cara que tinha que comprar cartucho de 64 original. Claro. Tá ligado? É doideira que tu compra um jogo na Steam, promoção por 20 reais, Sim. por 5 reais. Então, mesma coisa ali, pô, card game, eu pensava, não, cara, com 50 reais eu boto aqui, faço maldade com 50 reais, com 100 reais, me belisca. Eu achava, inclusive, vão me criticar aqui, eu achava a economia do Hearthstone maravilhosa, porque quando eu jogava Hearthstone, eu botava ali entre 50 e 100 reais no Hearthstone a cada 4 meses, né? Então, vamos supor que ao longo do ano eu gastava em torno de 250 reais com o game. Pra quem tá completamente por fora, isso pra um card game é muito baixo. É muito baixo. Enquanto que no Legends of Runeterra, eu nunca botei um tostão e eu tenho quase todas as cartas. Interessante. Porque o do LoL é mais de boa. É, porque a Riot tem esse princípio, né? Tu não bota dinheiro no jogo pra ter vantagem no jogo. Tu bota dinheiro no jogo pra ter cosmético. Só que isso, na minha opinião e na opinião de muita gente grande no cenário de Legends of Runeterra, isso foi um tiro no pé. Essa economia muito democrática, muito justa, foi ruim também. Não é um jogo... Ele, pelo menos
pra fora da bolha, ele não vaza muito, assim. Não vaza nada, cara, não vaza nada. O Hearthstone, eu lembro que uma época, tipo, meu irmão tava jogando e, tipo assim, ele dedicou um mesinho ali, ele, tipo, tava com um deck bom e pegando uns rank alto e coisa, mas agora Legends of Runeterra eu nunca vi ninguém jogar na minha frente. E eu já joguei torneio da Riot, né, o sazonal e tal. Tipo, pra quem joga, pra quem não joga parece um negócio bem doido, assim. Eu digo, olha, eu joguei um torneio que era só pros 1024 players mais bem ranqueados do servidor das Américas, que é um servidor pra cada continente, e o vencedor ganhava $10.000. Tu pensa, caraca, o Ernesto foi longe nesse card game, mas fato é que, beleza, eu tava ali entre os 1000 melhores jogadores, será que tinha 10, 20, 30 mil jogando? Não tinha tanta gente jogando. Entendi. Entendeu? E esse lance da economia foi bem ruim pra eles, porque, primeiro, eles ganhavam grana com cosmético. Só que cosmético num card game, tipo... Num card game digital ainda? Num card game digital ainda, exatamente. Porque tu quer colar na lojinha pra jogar teu Commander de Magic e todas as tuas cartas são foil, algumas pessoas vão achar isso legal, algumas pessoas vão achar isso excêntrico, mas é um negócio que, tipo assim, whatever. Sim. Tá ligado? Agora, card game digital, irmão. Tu tem skin de carta, a arte alternativa de carta, pagar dinheiro pra uma carta que tu... né, vai Teu conseguir... campinho é diferente. O teu campinho é diferente. É esse tipo de coisa que tem, sacou? E ainda assim, tem vários cosméticos no Runeterra que também tu consegue de graça. Então, assim, tipo, não tem por que tu botar dinheiro no jogo. A Riot fez o game é legal, o design do game é legal, as regras são boas, as cartas são boas. O ritmo do jogo é muito melhor que Hearthstone. Só que eles fizeram de um jeito que é difícil deles lucrarem. E aí muita gente da comunidade Runeterra diz, poxa, a Riot parece que esquece da gente, mas é óbvio. Não movimenta, É los óbvio, pilas. claro. E aí essa economia que é muito fácil de todo mundo ter todas as cartas, tu começa a jogar hoje. Ah, tu não tem nada, beleza. Aí, cara, daqui um mês, não é que tu tem todas as cartas, claro que não. Mas tu já consegue montar qualquer deck que tu queira. E se tu botar uns pila, tu ganha um boosterzinho pra liberar mais rápido? Cara, ou não? se tu botar uns pila, eu acho que a economia do Runeterra é tão ruim que tu botar uns pila nem vale muito a pena. Uhum. Porque, tipo assim, tu bota... Eu falei, no Hearthstone tu botava uns 50 pila, isso melhorava muito a tua situação. Se tu botar uns 50 pila no Runeterra, tipo assim, de repente tu farmava aquela quantidade de recurso em, sei lá... 3, 4 dias jogando ali 1 horinha por dia. Então, tipo, só não vale a pena, tá ligado? E aí, tu tem essa economia que, tipo assim, um deck surge no meta muito forte, isso acaba com o meta. Por quê? Porque todo mundo pode montar. No Hearthstone, tinha essa economia que era tranquila, era relativamente barata, mas, tipo assim, ninguém tava torrando dinheiro também. Tudo bem, todo jogo tem gente que tá torrando dinheiro. Sim, sim. Mas a maioria das pessoas não tá. Então, assim, tem 5 decks, 4 decks que são os mais fortes do meta. Eu gastei uma grana e eu montei um deck. Esse formato, essa temporada aí que dura 2, 3 meses, no Hearthstone durava um mês, né? Eu vou jogar com esse deck. Na próxima temporada, esse deck ainda vai ser meta. Eu vou continuar jogando com esse deck. Ah, se com os recursos que eu for ganhando gratuitamente pelo jogo eu conseguir montar um segundo deck meta, muito bem. No Runeterra não, no Runeterra todo mundo tem todos os decks. Então é muito comum que o meta tenha 2 decks, tá ligado? Recentemente eu voltei a jogar e brinquei um pouco ali. Tinha um monte de deck no meta, fiquei até surpreso. Mas eu me lembro de alguns finais de semana, de tipo assim, lançou uma carta, logo surgiu um deck que era muito mais forte que todos os outros, tu ia jogar ranqueado e só tinha esse deck. Aham. Sacou? Só tinha isso. E o Runeterra também sofreu do lance das temporadas deles funcionarem de um jeito que tu ia jogando ao longo das temporadas para se classificar pro sazonal, e o sazonal acontecia e a temporada ainda durava mais 2, 3 semanas. Essas 2, 3 semanas não tinha nem por que tu jogar. Então Sim. tu dava play. Tipo, vou jogar uma ranqueada aqui. Pra quê? Não tá mais contando nada. Os outros jogos da Riot também são meio assim. O LoL também tem isso. Tipo, tem o metagame e todo mundo joga igual. Tem o TFT lá que eu jogo, que é o do xadrezinho aquele. Sim. Tem 2, 3 classes ali que são fortes. É uma porra. Tu joga sempre o mesmo jogo, sabe? Mas eu gosto de ficar inventando. Eu jogo só o casual, né? Mas eu gosto de ficar inventando e mesmo assim nem eu consigo me divertir fazendo coisa absurda, porque eu sempre perco rápido, porque tem um cara lá que Joga sempre do mesmo jeito. Mas no League of Legends, tu tem o lance
da habilidade mecânica, né? Não, digo mais, League of Legends meio que tem essa questão do dedo, né? Mas eu digo o TFT é o de xadrezinho, aquele, não sei se você já jogou. Eu nunca joguei TFT. É bem interessante, assim, ele gosta de card game, tu pega as cartinhas, monta o personagem. Mas aí cai nessa de ficar sempre a mesma coisa. Meu irmão também, quando jogava o Hearthstone, ele, aprendi a jogar com essas cartas aqui, eu ganho todas as partidas. Eu vi, ele tava sempre ganhando no online. Piar com 13, 12 anos. Ele, não, mas é que eu aprendi que essa carta faz isso, faz aquilo, pronto. Resolvido. Tu desvendo meta, tu começa a jogar bem e realmente tu só vai te bater com gente do teu nível quando tu chegar no teu elo. Só que esse era outro problema do Runeterra. Diferente do LoL, não sei se todo mundo aqui já jogou LoL, mas com certeza muita gente que tá ouvindo já jogou LoL. Então, os elos no Runeterra são iguais aos elos do LoL. Então tem o ferro, tem o bronze, tem o prata, o gold, blá blá blá. Os mesmos tiers também, prata 4, prata 3, prata 2, prata 1. Só que diferente do LoL, tu cai de tier no Runeterra, mas tu não cai de elo. Então assim, tu era prata, tu pegou gold, cara, tu não cai do gold. Tu pode cair, tu tá gold 1 e tu foi perdendo e caiu até o gold 4, mas tu vai ficar gold 4, 0 pontos a vida toda. Exatamente, tu fica gold 4, 0 de PDL, mas tu não cai de volta pro prata. Isso é ruim, sabe por quê? Porque se tu for muito insistente, tu consegue chegar até o high elo com uma taxa de vitórias desfavorável. E aí o que acontece? Acontece o que aconteceu comigo, de pegar mestre, que é o maior elo do jogo. No Runeterra não tem challenger, né? Então o mestre é o maior elo do jogo. E tipo assim, eu não sei se eu sou bom ou não, porque eu jogo uns jogos, ganho ridiculamente fácil, assim, eu meio que super acho que entendo um metagame, mas às vezes eu tomo uma surra, assim, e, tipo, eu jogo e assim, de jogar com um oponente que eu sei que não tá no meu nível. Mas ao mesmo tempo é doido, porque como a comunidade é pequena, no primeiro mundial de Runeterra, eu não me classifiquei, obviamente, mas eu tava jogando uma ranqueada ali tranquilo um dia antes, e tipo, eu caí contra o cara que foi campeão mundial no dia seguinte, ele tava treinando e eu ganhei dele, tá ligado? Tipo, eu ganhei do cara. Exato, eu ganhei do cara, no outro dia ele foi campeão mundial e eu fiquei tipo, ok, tá ligado? Ele é europeu, ele jogava no server da Europa, mas ele tava treinando no server das Américas, porque no card game não tem... por mais que tu tenha um delay ali por jogar com ping alto, no card game isso não é importante, né? Então ele tava treinando no server ali, eu lembro que eu joguei, ganhei dele, aí entrei na Twitch rapidão pra ver se ele tava streamando, ele já ficou pistola, assim, Exato. Perdeu pro BR. Exatamente. Meia boca. Exatamente. Aí no outro dia o cara foi campeão mundial e eu fiquei pensando, eu ganhei do cara, então eu sou o melhor do mundo? Não. Então é muito difícil isso. Tipo, no LoL, num jogo que tem mecânica, tu joga bem, tu sabe que tu joga bem, sacou? E num card game, especialmente num card game virtual, isso é muito difícil, porque como os card games virtuais têm essa tendência de ser muito mais simples, né, às vezes o player skill não tem tanto espaço pra brilhar, isso também tira um pouco da graça dos card games virtuais por muito tempo. Eu conheço pessoas que jogam Magic há 20 anos, eu conheço pessoas que jogam Yu-Gi-Oh! Assim, a sério, há pelo menos 10 anos. Eu não conheço ninguém que tenha jogado ininterruptamente um card game virtual por tanto tempo. Nem sempre tá sendo novo, né? Tu sempre vai trocando, né? É bem mais... Tu consegue achar nos confins de uma Steam, nos confins de uma internet, uma cópia do Legends of Runeterra, tipo Paladins. Claro, exatamente. Tu vai achando, né? Tu vai pipocando esses joguinhos de tudo quanto é tipo. Mas tu falou de internet, a gente até tocou ali na Twitch de canto. Eu tenho uma dúvida, assim, jornalística de como que opera a criação de conteúdo dentro desse cenário. Porque é um cenário de muito nicho. Sim. Tá falando de Runeterra, é o nicho do nicho do nicho, né? Então, assim, da minha perspectiva de fora, deve ter canais mais... tipo o Ei Nerd do Peter Jordan, que é tipo coisas de card game, mas ao mesmo tempo deve ter os que é tipo assim... Que eu sei que tu acompanha um ou outro streamer mesmo de Runeterra, pelo menos uma época ali. Então deve funcionar, né? Tipo um iceberg mesmo. Tem os mais geral e vai indo até o... Tá, então assim, no Runeterra especificamente falando, a Riot, por um lado ela ignora o Runeterra, por outro lado ela dava muita atenção pros criadores de conteúdo do Runeterra. Então era muito aquilo de tipo assim, os criadores tinham contato, eles tinham o contato de alguém da Riot no Brasil, e aí eu sou um criador de conteúdo, e aí eu posso organizar o meu torneio, e a Riot me dá RP pra eu dar de premiação no meu torneio. Esse torneio não é oficial, ele não vale nada, mas ele vale RP no jogo. RP, pra quem não tá ligado, é a moeda que tu precisa gastar grana pra comprar, né? Normalmente os jogos da Riot é assim, tu tem uma moeda que é
ponto de jogo? É ponto que tu ganha ali, exatamente, e a moeda do jogo, assim, que tu gasta pra comprar cosméticos e tal, tu precisa pagar com dinheiro, é uma outra moeda. Então tu ganhava essa outra moeda. Nesse sentido, a Riot dava atenção e os criadores de conteúdo giravam em torno disso. Só que teve uma ruptura muito grande entre os criadores de conteúdo do Runeterra, porque tu falou, tem um Way Nerd e tal. Então, no Runeterra nunca teve ninguém tão grande assim. Tipo, o negócio é nicho do nicho do nicho mesmo. Claro. Entendeu? Um streamer gigantesco de Runeterra. Faz esse exercício aí. Entra na Twitch e vê quantas pessoas estão assistindo Runeterra nesse momento. Frequentemente tem menos de 1000. Entendeu? Na Twitch inteira, contando todas as línguas e tal. Então, o Runeterra, ele sempre foi pequeno, mas, principalmente no começo da pandemia, eu conhecia alguns streamers no Brasil que viviam de Runeterra. E aí, tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Lê-se quando o sub virou em reais, né? Isso eu matou. sei como é que é. Porque tu pensa que a gente vivia num cenário que, assim, negócio nicho, tá? Eu acompanhava algumas streams, tinha uma stream especificamente de um amigo meu que é o Ditch, que ele tinha ali, acredito que, assim, ele streamava, ele pegava ali suas 100 pessoas assistindo. Isso era um streamer grande dentro do nicho. Isso era um streamer grande dentro do nicho. Ele pegava ali suas 100 pessoas, 120 pessoas assistindo. O cara conseguia manter ali, sei lá, 30, 40 subs mensais. Isso numa época em que o sub pingava, quantos dólares pingava? Era que acontecia o seguinte, Deixa o carro passar. Deixa o carro do ovo passar na sua rua. O que acontecia era o seguinte, tu tinha o Prime da Amazon, Sim. né? O Prime da Amazon na época era R$19,90? Não, R$9,90 por mês, né? Era Agora R$9,90, era R$9,90 tu tinha o Amazon Prime, tu convertia ele pra uma assinatura da Twitch, só que a assinatura da Twitch era R$24, que era $7. E aí desses $7 tem aqueles 50 lá, 30, 70, que daí fechava tipo $1,50. Ou seja, aqui no Brasil o normal era tipo, eu gasto R$9,90 com a Amazon Prime, dou um sub e o cara recebe $1,50. Trocou. A galera foi de base. Então, essa galera quando conseguia, tipo assim, eu lembro que o metagame, de novo, do streamer de Runeterra era chegar num ponto que tu conseguia a parceria com a Twitch. Quando tu conseguia a parceria com a Twitch, tu melhorava esse contrato. Aí. Nisso, tu tendo ali uma quantidade legal de subs, tu conseguisse ali 10 subs por dia, 8 subs por dia, dava pra viver disso. Eu não tô falando de tu ser um streamer rockstar, assim. Jeff Bezos, assim. Não, eu tô pensando assim, não tô dizendo que tu virou o Gaules, assim. Não. Tá, entendi. Mas pensa, cara, tu pode ter um trampo normal que tu acorda às 6 da manhã pra estar no trampo às 8, trabalha até às 6 da tarde e virtualmente o teu dia só vai acabar às 8 da noite de novo, até tu chegar em casa e tal. Tu pode ganhar a mesma coisa jogando games na tua casa, tranquilo, na pandemia, seguro. Se tu tivesse 50 subs vezes R$12, já dá ali uns 500, 600 pila, dependendo da pessoa. Então, mas aí quando tu tinha essa parceria com a Twitch... Ainda aumentava? Aumentava, eu sei que a galera tirava ali, mais ou menos, pra época, seus 1.000 e tantos. É um salário mínimo, né? Se tu tirar um salário mínimo, se tu não paga todas as tuas contas, se tu mora com a mamãe, tá ligado? Que é a realidade de muita gente com 30 anos hoje em dia, né? E não tem vergonha nenhuma nisso. Claro. Cara, é legal, entendeu? Tipo assim, não é muito diferente do que o nosso amigo Lucas Expedidor, que, tipo assim, ele é um artista, na minha opinião, bem sucedido na música. Por quê? Porque ele faz música autoral e ele tira por mês ali um salário que daria pra ganhar num trampo, só que ele vive da arte dele, entendeu? Exatamente. No Runeterra, não precisa nem vender na praia. Não precisa nem vender na praia. E aí não precisa nem ir na praia, né? Exatamente. Só vai lá, faz a capa do disco e vai embora. Claro, às vezes tu tem que meter o pé na água, mas aí isso é pela arte, entendeu? Tu fez porque tu quis. Sim. Mas o ponto é que a galera fazia isso. Então no Runeterra, eu não vi ninguém do Runeterra enriquecer fazendo stream, não sei o quê. Mas eu vi gente sustentando. Tinha streamer maior ali que tava tirando seus 3, 4, 5, 6 mil reais por mês. Pô, legal. Aí o que aconteceu? Quando deu essa virada da Twitch, simplesmente ficou inviável. Então, e só sumiu a galera. Só sumiu, teve gente que continuou porque conseguiu monetizar de uma forma ou de outra, mas a grana caiu muito. Teve gente que tentou outra plataforma, o Bota TCG que eu falei dessa época, tipo, ele era do Runeterra, ele até voltou pro Yu-Gi-Oh! Não necessariamente por causa disso,
mas hoje ele streama no YouTube, tá ligado? E é muito um lance de tipo, pô, no YouTube tu streamar, tu não consegue monetizar tanto assim, mas aí ele faz vídeo, faz não sei o que, aí tem a plataforma de membros, aí tu tira uma grana daqui, fecha uma parceria ali. Exato, daí tu junta tudo num grande coisa só, porque daí o YouTube paga a view no mesmo jeito que ele paga os membros, tudo Isso, fica mas ali. ainda assim é um negócio pequeno, aí Claro. tu depende de fazer o teu rolê acontecer, então, tu tem um membros do YouTube, tu tem um Apoia-se, aí no caso dele, do Bota, que voltou pro Yu-Gi-Oh!, tu tá lidando com card game físico, então tu tem um cupomzinho numa loja X, tu tem uma parceriazinha fazendo propaganda pra Liga Yu-Gi-Oh! O hashtag publi. Exatamente, Tu faz tem uma um publizinha. vídeo que nem os caras do FIFA. Tu tem um vídeo abrindo booster. É. Tu ganha uns boosterzinhos pra fazer propaganda Mas pra deve loja. ter muito isso. Tem, cara, tem. Imagino que tem mesmo. Aí é que tá, isso era um conteúdo que no Runeterra não tinha como, né? Todo Sim. dia todas as cartas não tinha graça nenhuma, É mas verdade, é realmente verdade. qualquer outro card game que eu já vi, tu ter conteúdo abrindo booster é maneiro. E agora, tu tem jogos oficiais virtuais, versões virtuais oficiais do Magic e do Yu-Gi-Oh! Tem o Yu-Gi-Oh! Duel Master Duel, da Steam. E tu tem o Magic Arena, que é um aplicativo próprio da Wizards e tal, e aí tu joga os jogos. De novo, tu não pode trocar as cartas, só comprar. Mas é um jeito que a galera consegue jogar Magic na cidade. As últimas vezes que eu joguei Magic, meu contato recente com Magic é pelo Arena. Se não tivesse o Arena, né, eu não tinha como jogar Magic. Mas ali também tem como comprar coleção digital. Eu imagino que não seja tão que nem era no maravilhoso Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, que tu tinha a carta, tinha o código. Lembra disso? Sim, não, o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories é um jogo que cria caráter, assim, demais, tá ligado? Porque tu teu monstro tem 600 pontos de ataque e do nada o cara cospe um dragão de 3.500 e tu fica tipo, tá aí, entendeu? Mas no Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories tu só digita o código e tem a carta. No jogo atual da Konami, como tu pode imaginar, tu dá um dinheirinho. Tu joga uma máquina de patinco da Konami. pra ganhar as bobo caras. nem nada. Não, tu dá um dinheirinho, na Wizards tu dá mais um dinheirinho, aí a Wizards ganha muito dinheirinho, aí eles lançam um comentário dizendo, batemos recorde de lucros e estamos demitindo todo mundo do Brasil e fechando nossos escritórios. Clássico. Acho que gastamos a pauta, né? Acho que foi. Vou dar uma gastada boa. Eu quero ter especialista mesmo, hein? Falar. Esse que é o que da questão. Eu não sou. Eu sou um cara que jogou um pouquinho de cada card game e tal. Se tu pega alguém realmente especialista, tu não consegue falar de 3, 4 card game no mesmo podcast. Isso deve ser uma fita mesmo. Mas eu acho que é isso, né, Telex? É isso Considerações finais da tua parte? Isso, fico feliz que tenha essa cena rolando nos undergrounds, porque acaba sendo os undergrounds. Ou a gente talvez mora no underground, não sei. Vai saber, né? Mas é bom saber que é um ambiente saudável. Ele não falou nada de toxicidade, por exemplo. Tipo, me peguei no soco com o cara no campeonato. É verdade. Mas Ou- rola. Ou sei lá, tava jogando online e o cara me mandou um trojan depois da partida porque ele achou que eu roubei. Então Isso então tá tudo certo. Para mais informações sobre o nosso convidado, @ErnestoMorgan18, Exatamente, em todas as redes. todas as redes. O cara tá com uma variedade de conteúdos aí. Diz que de vez em quando vai até aparecer dando uma opinião de música. Parece. Eu falo de música raramente. Normalmente, quem me segue assim no Twitter é a escória, né? O meu Twitter é um reflexo do Twitter, né? Eu sou modulado pelo meu ambiente. Claro. No Instagram, onde todo mundo finge que é feliz, eu vendo meu peixe como nutricionista e tudo mais, então eu finjo que é super fácil de ser saudável, entendeu? Basicamente é isso. Então, para seguir e ter mais informações, procure ErnestoMorgan18 e aqui no primeiro link da descrição tem o Pix Nossa. do Boa Noite Gamer. livepix.gg/Boa Noite Gamers, aquela pequena inscriçãozinha lá a partir de R$7 já libera acesso ao nosso Telegram dos membros pra gente trocar uma ideia sobre várias coisas sobre a vida e os games. Eu posso falar uma coisa antes de acabar? Claro. Esse tipo de coisa que vocês têm aí de dar um 7 pila e fazer parte de um Telegram, pra quem estiver ouvindo e nunca fez isso, parece que é tipo assim, vou dar 7 pila ali pra apoiar os caras. Não, é muito divertido. Entrar nesses grupos, nessas comunidades é muito divertido. Eu recomendaria que todo mundo fizesse pelo menos um mês, assim, tá ligado? Exatamente. Dito Exatamente. tudo isso, quarta-feira que vem tem mais. Beijo no coração. Tchau. Tchau!